Então, creia no poder de Deus. Glória a Deus. Jeremias capítulo 18. Controle diz amém. Amém. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, versículo 1, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Glória a Deus. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro. Louvado seja o nome do Senhor. Senta, dando glória a Deus. Glória a Deus. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto, ele vem para nos instruir sobre a soberania de Deus. Aleluia. Para mostrar o tamanho do nosso Deus e da nossa pequenina condição humana. Aleluia. Quando olhamos para o texto, nós podemos ver que aqui o Senhor, ele tem um projeto, Aleluia. ele tem um plano, ele tem um objetivo. Glória a O objetivo Deus. é de fazer você ser um vaso de honra. Aleluia. E não de desonra. O propósito Glória a Deus. é de formar você, terminar você Aleluia. e colocar na prateleira espiritual, Glória a aonde Deus. você se tornará além daquilo que o olho humano possa ver, mas de um valor supremo, especial para Deus. Aleluia. E aqui nós vamos ver que Deus, ele é o oleiro. E quando nós olhamos para vendo que Deus é o oleiro, nós podemos entender que Deus, ele tem o poder. Aleluia. E nesse Deus há alguns atributos sobrenaturais na vida dele, como onisciência, onipotência, onipresença, imutabilidade, longevidade. Isso é dado atributos a ele. Aleluia. Ninguém mais pode ter um amor ágape que jamais nenhum de nós conseguimos alcançar. E quando olhamos para o livro de Jeremias, no capítulo 18, nós vamos ver que esse Deus é o oleiro e ele tem o poder. E a nossa vida não está num ser imaginário que não tem poder. A nossa vida está num ser presente e real. Aleluia. Que todos os dias ele nos mostra coisas inexplicáveis aos nossos olhos e a nós mesmos. O Osmar teve uma experiência de uma forma inexplicável de ver o parto do seu filho. São coisas que não temos explicação. Mas há uma promessa que Deus tem grandes coisas a fazer na nossa vida. Aleluia. Através do seu poder. Aqui foi dito que a presença dele dentro de nós ativa coisas que nós nem imaginamos. O poder de falar em línguas, o poder de ter sede para orar, o poder de ter sede para meditar, o poder de ter interpretação através da palavra, o poder de ser avivado de uma forma sobrenatural dentro de nós. Mas Deus é o oleiro
E Deus não é apenas o Criador. Agora, Deus é o nosso Pai. E nós somos filhos e filhas dele. Glória E com a isso, Deus. o nosso Senhor, Ele tem uma preocupação especial com a minha vida, uma preocupação especial com a sua vida, Aleluia. uma preocupação com a sua saúde espiritual, com a sua Glória a saúde Deus. física, com a sua saúde mental. Ele tem essa preocupação, por quê? Porque você é filho dele. Aleluia. E o Pai ama o seu filho. E aqui Ele tem todo o poder. Quando nós olhamos para o texto e entendemos que Ele não é só o Criador, Isaías capítulo 64, versículo 8, vai dizer o seguinte: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o nosso oleiro e todos nós somos obras das Tuas mãos. Aleluia. O interessante é que Deus, para criar a terra, Ele no céu, Ele disse: haja separação. Houve separação. Ele disse: haja luz, houve luz. Ele disse: haja separação, houve. Ele disse que se forme, formou. Mas quando foi para formar o homem, Ele disse: agora eu não vou mandar aqui de cima, agora eu vou dar uma descidinha lá embaixo e vou formar o meu filho, a minha filha, a coroa da minha criação. Isso eu não vou lançar só por palavra, isso eu vou pessoalmente formar, fazer para que o inimigo veja que não é apenas uma palavra minha liberada, não, é uma obra feita nas minhas mãos. É por isso que Deus chama Jeremias e diz: levanta e desce e vai à casa do oleiro. Agora você vai me ouvir. Aleluia. Não vai falar como o profeta, ele iria falar, mas agora Deus diz: não, agora você vai me ouvir. Aleluia. Aí falar, você vai falar para a nação, mas agora nós dois, você vai me ouvir. E quando nós vemos isso, nós vamos ver que Deus, além de Ele ter um poder de tudo como soberano, Ele tem planos. Aleluia. Ele tem planos para a nossa vida. Glória a Ele tem Deus. planos para a sua família. Assim como a dama tem planos com o bebê, o Senhor já tem um plano além. Aleluia. Só que às vezes é mais difícil, Lucas, adquirir algumas coisas. Porque Deus precisa moldar da forma certa, porque o inimigo, ele está como uma tempestade louca, desenfreada, um carro sem freio, querendo destruir tudo que está pela frente. Por quê? Porque nós somos obras-primas do Senhor. Aleluia. E nós temos uma coisa que Ele não tem mais, que Ele pode ajoelhar, que Ele pode abrir a boca, morder a testa, morder o chifre, mas Ele não consegue mais. Que você pode errar hoje, cair, levantar, o Senhor te levanta de novo, que é a chamada salvação. Aleluia. Nós temos. E reconhecendo que Ele tem um plano para a nossa vida, assim Ele vê na sua mente o produto pronto. Aleluia. Ele olha para você, Osmar, ele diz: ele já vê você pronto. Ele olha para a Holanda, ele já vê ela pronta. Glória Ele olha para a igreja, ele já vê pronto. Nós não sabemos, nós falamos: nossa, mas está tão longe. Deus sabe quando é o momento pronto. Aleluia. Mas enquanto isso, se for necessário, na mão dele, ó, vai quebrar. Quantas vezes for necessário, na mão dele vai se quebrar. Aleluia. É igual foi dito aqui: vai doer, mas vai curar amanhã. Por quê? Porque Ele está moldando, está formando, Ele está tirando tudo aquilo que possa atrapalhar a sua felicidade. Aleluia. Tem tanta gente hoje que não está feliz, que finge de ser feliz, mas não é feliz, que finge de ter uma vida boa, contente, mas na verdade não está contente, não dá nada bom. No meio de todos é ótimo, mas quando fica sozinho, vem a tristeza, vem a calamidade, vem tudo aquilo. O inimigo amontoa, tentando jogar por terra e dizer: você não é ninguém, você não pode. Deus dizendo: ei, Sil, dá só um mexidinho assim,
está na minha mão. Glória a Deus. Se tiver que quebrar, quebra na minha mão. Porque eu tenho poder. Aleluia. Eu tenho planos para você. Eu tenho projetos que você nem imagina. E é por isso que Paulo vai dizer em Filipenses, capítulo 1, versículo 6: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aquele que começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aleluia. Então entenda, nós estamos passando por aperfeiçoamento todos os dias. Glória a Deus. Todos os dias que você cozinha, um dia você cozinha melhor, um dia você cozinha ruim. Aleluia. Um dia você acerta, você fala, nossa, que comida gostosa. E tem dia que você fala, nossa, né? Vou comer porque eu estou com fome. E as coisas estão caras para jogar fora. Aleluia. Mas tem dia algo que é uma excelência. Tem dia que assim é a nossa vida. Tem dia que nós acordamos e vamos prosseguindo. Então excelência, maravilha. Mas de repente parece que tropicamos em um toco do cão que ferve. Não sei se você já, os varões, já jogou bola na rua, descalço, no asfalto. E aí você falou assim, eu vou fazer aquele gol. E quando chutou, o tampão do dedão caiu fora. Aleluia. Aconteceu comigo várias vezes. Na hora que arrancava, nunca mais vou jogar descalço. Mano, não dava uma semana, eu estava lá de novo. Às vezes parece que nós estamos andando assim na semana e parece que vem esse momento que nós arrancamos tanto do dedão que ferve tudo, fica queimando, a cabeça do dedo fica assim, parece que uma dor. E você procura como curar. E quando nós fazemos isso fisicamente, nós pegamos um curativo, lavamos, dói muito, mas você vai lá, lava, coloca o curativo e fica bom. Mas quando é espiritual, aquilo que não enxergamos, como é aquilo que não estamos vendo, e só estamos sentindo, mas não sabemos aonde, Osmar. Fisicamente, Evandro, você sabe, o dedo está ali. Todo dia você vai lá fazer um curativo no dedão. Arranca os gases, coloca de novo, arranca de novo, até criar graça e sarar. Mas quando é aqui que você não sabe? Senhor, aonde é? Meu Deus. Será que eu estou com depressão? Será que eu estou com desânimo? Eu não sei aonde cuidar. E aí, Jeremias vem dizendo que Deus leva Jeremias e ouve o seguinte: eu sou o oleiro, eu tenho poder, aleluia, eu tenho plano e eu posso fazer. Glória a Deus. Ele pode fazer na nossa vida. Ele não só tem plano, mas como Ele quer fazer coisas em nossa vida novas todos os dias. E o inimigo aí fora, ele quer colocar hoje na nossa mente que nós ficamos ao léu, nós somos jogados. Então o inimigo olha para você e fala assim, tá vendo? Você está esquecida. Olha para cá e fala, você está esquecida, tá vendo? Aí, Trovão, como é que você está? Dificuldade, a Sandiela esquecida. E tenta colocar na nossa mente isso. Aí quando nós olhamos, nós podemos olhar e diz, o Senhor não esquece. Aleluia. Porque a Bíblia diz que Ele não esquece o filho seu. Pode uma mão esquecer do filho que amamenta, mas o Senhor de nós não esquecerá. Aleluia. Por quê? Porque Ele tem todo o poder. Além disso, de tudo isso, sem discussão, Ele é soberano. Aleluia. No livro de Romanos, capítulo 9, versículo 21 diz: não tem o oleiro poder sobre o barro? Ele faz uma pergunta. Não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra? Aleluia. Aí dói. Ou para desonra? Essa mesma massa aqui, ó, Deus pode fazer um vaso de honra.
Aleluia. E um vaso de desonra. Glória. Mas depende como é que essa massa aqui vai estar na mão do oleiro. Como é que essa argila vai estar sendo preparada. Se vai estar querendo. Se vai querer. Glória a Deus. Deus, Ele também, além de ter poder, além dele ter plano, além dele poder fazer, Ele também tem paciência com nós. Aleluia. Quando Ele diz, levanta, Jeremias, levanta. Jeremias está acomodado. Jeremias naquele momento devia estar sentado, acomodado ali, tranquilo. Deus dizendo, eu quero falar com Israel, Jeremias. Quero falar com você. Quem sabe melhor de Jeremias, quero falar com Israel. Jeremias está sentado aí, Jesus dá um grito pela orelha, levanta e desce e vai à casa do oleiro. Aleluia. Mas para quê? Não, agora desce lá e ouve as minhas palavras que eu vou falar para você. Aleluia. Graças. Porque eu quero te usar. Glória a Deus. O Senhor tem interesse em usar a sua vida, a minha vida, a nossa Aleluia. vida para outras pessoas. É, Deus. O Senhor não nos levanta aqui somente para nos pôr bonitinho e nós ir para o céu como anjo, não. Se fosse, nós já estávamos lá. Aleluia. Ele quer usar através da sua vida. Ele quer que alguém olhe para o Evandro e diz, homem de Deus, transformação. Glória a Deus. Alguém olha para casa e diz, mulher de Deus, transformação mudou. Aleluia. Olha para o irmão Fábio e diz, olha só, irmão Fábio na igreja, intercedendo com a mãozinha levantada. Eu quero ser Glória a também. Deus. Trabalhando. E alguém está olhando dizendo, rapaz, aquele cabra estava no boteco no mês passado, hoje está na igreja e está prosperando. Que isso? É Deus, é soberania, porque Deus tem projeto, tem plano, tem poder, e Ele quer cuidar, porque não é só um criador, não só criou, não é só aquele pai que vai e faz o filho ir lá e some para o mundo, não. Ele criou e agora Ele quer cuidar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ele tem paciência. Pode ver que o oleiro trabalha, e vai formando. E se for preciso, ele amontou todo o barro de novo ali e começa de novo. Glória a Deus. Sabe qual é o momento mais que o barro sofre para se tornar vaso? A hora que a mão do oleiro vai entrando no meio assim, aí vai abrindo. Às vezes Deus está abrindo, nos abrindo, Aleluia. nossa alma para quê? Para nos encher de algo especial. Glória a Para Deus. tirar aquelas gases, impurezas que na argila tem. Porque a argila, quando ela é retirada da lama, ela não vai direto para a roda. Ela é largada, ela é esquecida, ela é pisada, Aleluia. amassada, jogada de novo à água, lavada, pisada de novo. Aí depois que vai para a roda para ser formada. Aleluia. Formação. Essa palavra é dolorida, formação. É difícil, irmão. Quer ver como é difícil uma formação? Vamos trazer para a realidade aqui. Terminar o ensino médio, terminar tudo, fazer uma faculdade e formar, é fácil? A maioria desiste, irmão. Por quê? Porque quando topa com a prova do Enem, fala, não vou não. E aí já para. E aí você procura fazer o quê? Outra coisa. Vai viver a vida. Você não desiste. E Deus não desiste de nós. Glória Mas Ele a já Deus. sabe o nosso final. Ele já sabe o vaso que nós estamos sendo preparados. Ele já sabe a finalidade desse vaso. Aleluia. Ele sabe se nós é redondo, se é quadrado. O importante é que Ele quer que seja da forma que Ele quer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor tem paciência. Por quê? Porque, Osmar, leva tempo. Leva tempo para formar um vaso.
Leva tempo para nós entender as coisas de Deus. Leva tempo nós aceitar as coisas de Deus. Leva tempo nós aceitar que estamos errados. Leva tempo nós aceitar que estamos precisando buscar a Deus. Leva tempo nós entender que precisamos chegar mais a Deus. Leva tempo nós entender que Ele sempre está conosco. Leva tempo nós entender que quando nós entramos por quarto, Ele está. Quando nós estamos no trabalho, Ele está. Quando nós estamos no trânsito, Ele está. Leva tempo para nós entendermos isso. Mas o nosso Senhor tem paciência. Ele diz: está na roda, está no meio das minhas mãos, não tem problema, só não sai das minhas mãos. Aleluia. Se sair das mãos do oleiro, aí complica. Vidas na Bíblia que passaram pelo tempo na mão do oleiro. Abraão, a promessa veio, vai ter um filho, vem logo, vem. José sonhou, teve logo realização. Davi veio ser ungido, já foi rei? Não. Então leva tempo e Deus tem paciência. Aleluia. Quando nós olhamos, bom, se Ele é o oleiro, se Deus é o oleiro em nossa vida, então significa que Ele tem controle total. Glória a Deus. Desse vaso. Glória a Deus. Ele tem controle total desse vaso aqui. Vira para o teu irmão e fala assim: se Ele é o oleiro, Ele tem controle total desse vaso aí. Aleluia. Ele tem o poder de moldar, quebrar e refazer. Vira para o teu irmão e fala assim: ó, se Ele é o oleiro, Ele tem poder de fazer, refazer, quebrar e moldar. Ele tem, porque Ele é o oleiro. E se Ele é o oleiro, significa que a sua vontade é soberana e perfeita. Aleluia. Vira para o seu irmão e pergunta assim: você quer ser vaso na mão do Senhor? Então se prepare, que Ele vai fazer por você um vaso de valor. Louvado o nome do Senhor. Deus não desiste de nós. Ele tem um plano e sabe exatamente o que está fazendo. Ele tem um plano para a sua vida, para a minha vida, e sabe exatamente o que está fazendo. Aleluia. Quando nós olhamos para Jeremias 18, casa do oleiro, existe o homem e o barro. E com isso nós podemos ver que no Salmo 103, versículo 14, porque Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Aleluia. Então, quando nós olhamos para entre o homem e o pó, nós vamos ver que Deus, Ele é a nossa composição. Glória a Deus. É Deus que é a nossa composição. Não adianta. Porque a água no barro Ele amolece. Aleluia. A água no pó Ele vira lama. Mas que interessante quando Deus olha para nós e pega nós e nos formamos. Ali agora a essência de Deus deixa nós não sermos apenas um barro, Aleluia. ser apenas algo inútil, mas a essência dele nos torna algo diferenciado, com maior qualidade, com maior objetivo. E se somos barro na mão do oleiro, significa que o barro não tem forma por si mesmo. Nós não formamos por nós mesmos. Nós não melhoramos por nós mesmos. Nós não queremos ser melhor por nós mesmos. Por quê? Porque nós somos retruque, irmão. Nós retrucamos. Quando nós recebemos uma palavra de advertência, nós retrucamos. Então, se o Deus nosso é o oleiro, significa, se estão na mão do oleiro, significa que o barro não tem forma por si mesmo. Precisa estar na roda e precisa da mão do oleiro. Aleluia. Então entenda, nunca você vai conseguir ser alguém na mão de ser alguém, um homem de Deus, uma mulher de Deus,
se não entender que você tem que estar na mão de Deus. Aleluia. E detalhe, é só um tempo, não vai ficar o tempo todo na roda, não. Vai sair da roda. Glória a Deus. Mas enquanto for necessário ser quebrado, vai ser quebrado. Aleluia. Ele depende da ação do oleiro para ganhar forma de unidade. O vaso, nós dependemos da mão do oleiro para ganhar forma. Ele vai olhar e vai dizer: não, eu vou moldar tudo, vou tirar a bravura, vou deixar manso, eu vou olhar para o Evandro, vou deixar ele mais alegre, vou olhar para vai tirando. Aleluia. Agora tem coisas que não mudam. Aquele que é estressado, rancoroso, não muda assim. Demora. E nós temos que entender, Marco, que se chegar em algumas pessoas que estão vindo para Jesus e ela estiver rancorosa ainda, nós temos que entender que ela está no doleiro. Aleluia. E ela mesmo não entendeu ainda. É nós que temos que entender. Deus prepara vasos para isso. Prepara para que nós venhamos estar preparados para ajudar. Glória a Deus. Deixa eu dar um pulão aqui. Vai terminar o culto agora. Então a nossa vida é a roda. Ó, Deus é o oleiro. Se alguém te perguntar o que você ouviu na Decampai neste domingo para a semana, eu aprendi que Deus é o oleiro. Aleluia. Deus é o oleiro. O homem é o barro. E só tem forma através de Deus. Aleluia. E a vida nossa é a roda. A nossa vida é a roda. A nossa vida é a roda. E a roda, o oleiro, ele gira agora rapidamente. Para formar, agora ele gira rapidamente. Então isso significa que de repente pode acontecer um milagre na sua vida. Isso significa que de repente Deus pode mudar a sua história. Isso significa que de repente Deus pode fazer aquilo que você menos imagina, porque a vida é a roda agora. E a roda, o oleiro é quem tem o controle. Ó, ele freia, ele vai. Mas o Senhor, ele tem prazer em fazer as coisas. Só que ele gosta de fazer igual o texto que nós estamos na campanha. É de repente. Ele não gosta que nós fiquemos na expectativa, porque nós seres humanos somos expectativos demais. Já pensou se nós recebêssemos a unção de Davi hoje? Aleluia. Osmar, vou te ungir, você vai ser rei lá na Inglaterra. Glória A rainha Elizabeth vai morrer, vou levantar um novo rei, nem da origem de você. Nem dormia mais. Olhava todo dia no jornal, será que ela já morreu? Morreu ainda não, ele está no jornal. A rainha Elizabeth declara isso, não morreu ainda não. É nós. É por isso que nós temos que estar na roda. É por isso que nós temos que estar no meio das mãos do Senhor. Aleluia. Porque se nós for escapulir para cá, essa aqui está, para cá, aqui está. Então vai circulando. A velocidade da roda é controlada pelo próprio oleiro. 3 fatores que formam a argila. Na formação da argila: velocidade da roda, pressão aplicada e o rendimento do barro. Ele sabe a porção certinho. Sua, de vocês. Aleluia. Ele tem a porção certinha. Por isso que diz que a forma é só uma. Não tem outra. Até os gêmeos, que nascem gêmeos, tem alguma coisa diferente. Pode observar. Tem alguma coisa diferente. Ninguém é igual. Aleluia. E o sistema tenta dizer que gêmeos são igualzinhos. E que pode dizer, estão formando pessoas igualzinhos. Vão fazendo clones. Mas nunca, varão, vai ter o seu sentimento. Nunca vai ter aquilo que Deus te entregou. Glória a Deus. Nunca vai ser como o original. Cópia é cópia. É por isso que Deus diz: não tem cópia. Ninguém ele viu cópia. Arcanjo fez só um. São Miguel. Mensageiro Gabriel, só um. Por quê? Porque ele fez ali Lúcifer se perdeu no orgulho, saiu do centro da mão do oleiro, saiu do centro da roda,
E olha que ele era vaso valioso, precioso, de luxo. Glória. Como se diz, as suas barbatanas eram esmeralda, eram pedras preciosas. Mas se perdeu, porque saiu da mão do oleiro. Nossas vidas são como a roda do oleiro. Ela vai girar, ela vai girar, ela vai girar, e vai ter dias bons, dias ruins. Glória Mas a vai ter um momento em Deus. que você vai entender lá na frente o que foi dito ontem para você. Quando a roda gira, 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 lá na frente você vai entender. Mas Deus falou. Aleluia. É por isso que é bom estar na roda e obedecer. O importante não é o tamanho. Igual dizendo que também não é importante, não é o tamanho do vaso, e também não é importante, não é chegar primeiro. Porque nem sempre vai conseguir chegar primeiro dependendo do pico que você sai. Porque se estilingar demais, rápido, logo você perde o fôlego. E aquele que está devagar, ó, vai passar por você e quando você está assim. Aí aquele passa assim, chega lá. Então entenda, com Deus não é pressa em chegar, mas é em chegar. Aleluia. A Bíblia não diz assim, aquele que tem pressa em chegar, aquele que tiver pressa em alcançar, ganhará o galardão. Não, diz, ao que chegar, Aleluia. darei a coroa da vida. Glória Ao que a chegar. Deus. Então nós, para mim terminar, falando sobre roda, sobre vaso, sobre o oleiro, nós entendemos então que a nossa vida, o vaso tem que estar no centro da roda. Aleluia. E se a roda é a nossa vida, essa roda está no centro da mão de Deus, nós podemos entender que a nossa vida, nós temos que estar no centro das mãos de Deus. A nossa vida tem que estar no centro da vontade de Deus. Glória a Mateus capítulo Deus. 6, versículo 33. Buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, e todas essas outras coisas, irmão, todas essas outras coisas, Osmar, Aleluia. lhes serão acrescentadas. Aleluia. Tem coisas que Deus vai te dar, Cássio, mas tem coisas que Ele vai acrescentar. Ele dá aquilo que nós estamos necessitando. Aí Ele acrescenta aquilo que nós não esperamos, Aleluia. mas merecemos com um caminhar. Então entenda isso. Se a vida é uma roda, então significa que a roda gira, representa o tempo, os processos e a circunstância. Glória a Deus. Tem que ter processo para viver propósito. Aleluia. Não adianta querer viver propósito de Deus sem processo. Não adianta você querer entrar no trabalho sem passar pela seleção. Não adianta você querer ser atendido. Você pode chegar lá na UPA morrendo, retalhado, rebentado, sangrando, dando infarto. Eles vão primeiro te levar numa triagem. Leva na triagem, nem que só te põe na porta e já sai correndo, mas é passar pela triagem. Então é necessário passar pela triagem de Deus. Para Aleluia. viver o propósito, tem que passar pela triagem do processo. Glória a Deus. Nem sempre entendemos os giros da vida, mas Deus está trabalhando. Aleluia. Só pensa nisso, Deus está trabalhando. E eu não estou entendendo nada, Deus está trabalhando. Aleluia. Aí eu não saio do centro da mão dele de jeito nenhum. Aí o inimigo fala assim, vem cá, deixa eu te mostrar o que está acontecendo. Vem cá, deixa eu te ensinar o que está acontecendo aí. Está dando girando, está girando para lá, girando para cá. Você fala, não, eu não saio da minha posição. O que nós estamos precisando hoje para ter uma vida cristã verdadeira é se posicionar com Deus. Aleluia. Porque quando nós nos posicionamos com Deus, nós vamos entender que o que interessa é Ele. Quando eu me posiciono com Deus, eu não olho para a direita, eu não olho para a esquerda, e eu sei que se eu buscar Ele, todas
todas estas outras coisas que eu necessito me acrescentarão. Então, entendendo que eu poderei andar tranquilamente nessa semana que nós vamos agora começar, nós podemos andar tranquilamente, nós podemos dizer que diremos por todas essas coisas, dificuldade, afronta, aponto, enfim, toda a porta fechada, toda dificuldade, que nós podemos dizer por todas essas coisas, nós olharemos para ela e diremos o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós vamos começar a segunda-feira, vamos atravessar a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado, domingo, e vamos estar aqui dizendo: Deus, eu atravessei do outro lado, porque no Senhor está no controle de tudo. Eu continuei no centro do vaso, e se for preocupante, se for da tua vontade quebrar o vaso, quebra, mas eu não saio do poder das tuas mãos. Se coloque sobre os pés. Come Bíblia comigo. Pedro vai dizer o seguinte: humilhai-vos, Pedro e Tiago, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Aleluia. Para que num tempo oportuno Ele possa te exaltar. Aleluia. Tempo oportuno. Debaixo quer dizer que vai estar girando. Vai estar girando a roda. Mas vai ter um tempo oportuno. Tem um tempo oportuno. Ele diz assim, ó: tem um tempo oportuno. Que tempo é esse? Deus vai te exaltar. Aleluia. Deus vai te levantar. Deus vai te pôr de pé de novo. Talvez você louvava e não louva mais, Deus vai colocar você para louvar. Talvez você pregava e não prega mais, Deus vai colocar você para pregar. Talvez você orava e não ora mais, Deus vai colocar você para orar. Talvez você jejuava e não jejuma mais, Deus vai colocar você para jejuar. Talvez você tinha vontade de vir para a igreja, não tem mais, Deus vai colocar vontade de novo. Deus vai salvar tua família, Deus vai salvar tua casa, e você vai viver uma vida feliz em Cristo, porque obediência a Deus e composição em Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós direcionamos esta oração ao teu trono, Senhor. E em nome do teu Filho amado, nós pedimos a Pai, não nos deixe sair do centro da tua roda. Ó Pai, o Senhor que sabe a formação do vaso. Ó Pai, o Senhor que tem poder, o Senhor que tem projeto, o Senhor que tem plano, o Senhor que tem paciência. Ó Pai, sabemos que nós, ó Pai, somos homem, e o ó Pai querido como barro, mas o Senhor, ó Pai, é o Todo-Poderoso e tem poder para estruturar, ó Deus. E se nesta noite alguém precisa de uma estrutura, Pai, que o Senhor possa entrar, assim como entrou, meu Pai, naquele vale de ossos secos, no capítulo 37 do livro de Ezequiel. Nós profetizamos, ó Pai, nesta noite. E se há alguém aqui que precisa, meu Pai, que a língua seja queimada para voltar a profetizar, eu peço, Senhor, nesta noite, Pai, como o Senhor fez com Isaías, tira, meu Pai, um serafins, ó Pai, um anjo com matenais, retira uma brasa, não deste altar, mas aí do céu, do trono, e desce sobre este lugar esta noite, e toca nos lábios, na língua, Senhor, e purifica, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Se alguém está aqui, ó Pai, e necessita, meu Pai, ver a tua glória, ver a tua presença, e não está conseguindo, mata o rei Uzias, abre o céu, meu Pai, nesta noite, diante da nossa vida. Ó Deus, e se alguém que precisa de força, a tua palavra foi lida aqui, ó Pai querido, aqueles que confiam no Senhor, ó Pai, renovarão as suas forças, subirão com asas, voarão como águias. Sairemos nesta noite daqui deste lugar, meu Pai, para essa semana como águias, sobrevoando por cima das diversidades. E se for preciso, ó Pai, nós vamos sim atravessar raios, trovões, o barco vai balançar para lá e para cá, mas o Senhor vai estar conosco. E se houver pedra no meio do caminho que está atrapalhando ouvir a tua voz, que nesta noite, ó Pai, dá ordem para que a pedra saia, dá ordem, meu Deus, para que remova a pedra, e chama ele, chama ela pelo nome para fora, Senhor. E se estiver morto, a tua palavra diz, ó Pai, se creres em ti, ainda que esteja morto, viverá. Eu creio, Senhor, nesta noite,
É uma noite de ressuscitação, ressuscitamento espiritual. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, não, hoje, Pai querido. Aviva, meu Pai, dentro de nós, ó Pai querido, em nome de Jesus. Abençoa da direita, da esquerda, da frente, enfim, ó Pai, que o Senhor possa abençoar em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, e em nome do teu Filho amado, que nós direcionamos esta oração. E eu, como ministro do Senhor, eu profetizo que vai haver mudança, que vai haver diferença, que vai haver, ó Pai, uma explosão do Senhor dentro de cada um de nós, e tudo se fará novo neste lugar, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Senta não, vou dar a benção, pastor.